Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais um dia, dia 9 de abril de 2020, 11 horas, para iniciar mais uma live em que vamos tratar aqui, buscar pelo menos esmiuçar um pouco dessas circunstâncias, da problemática derivada do Covid nas relações de trabalho, com foco especialmente nas recentes alterações legislativas. Hoje nós teremos um convidado aqui que eu reputo especial, assim como os demais que passaram por aqui, que é o Dr. Rodrigo Dias da Fonseca, nosso juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Foi juiz da 2ª Vara do Trabalho aqui de Tumbiara, hoje está lotado na comarca de Goiânia. É uma presença ilustre, é um baluarte no direito do trabalho. Já vejo que ele está aqui na sala e eu já quero convidá-lo para que a gente tente aproveitar o máximo de tempo possível para tratar do tema e para tentar aqui solucionar dúvidas. Eu peço que todos aqui deixem os coraçõezinhos, façam os comentários aqui que entenderem pertinentes e perguntas que nós vamos tentar aqui ao final dessa live responder a todos ou quase todos. E se for possível, depois a gente tenta responder via direct, tá bom? Vou chamar o Dr. Rodrigo aqui já. Aguardando a conexão aqui com o Dr. Rodrigo. Aguardando. Acho que ele deve estar entrando. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Enfim. Oba! Doutor Rodrigo. Como é que tá, Diego? Tudo bom, doutor? Muito bom dia, vou bem. E o senhor, como vai? Deus te abençoe, mas eu vou indo bem. E você, como vai? Tudo bem, né? Graças a Deus, tudo bem, na medida do possível, do que o isolamento e a reclusão permitem, né? Com certeza. Essas lives, a gente faz alguma coisa útil, aprende, passa o tempo e não fica tão com a cabeça tão perturbada com os efeitos desse isolamento todo. Com os efeitos do isolamento, com tanta notícia ruim, às vezes, com tantas fake news, que eu acho que é o pior de tudo, além das notícias de má qualidade, as fake news, né? Que a gente às vezes não sabe se está lendo a verdade ou se está lendo fake, né? Que é o que mais tem agora no momento, né, doutor? Pois é, rapaz. Não faz nem parte da nossa discussão de fundo, mas você veja, doutor Diego, aqui até algo, não tenho certeza se você está me ouvindo bem, mas até algo... Eu estava, teve um lag. Pois é. Teve um lag aqui, doutor. Está me ouvindo agora? Estou. Pois é. Mas eu estava dizendo, antes da gente entrar no tema propriamente dito, mais ou menos uma vez por semana, como eu imagino que está sendo feito na casa de todas as pessoas que estão tentando colaborar com a política vigente de quarentena, isolamento, uma vez por semana eu vou no supermercado, né? Porque, afinal de contas, pelo menos comprar os mantimentos para alimentação tem que fazer. Então, uma vez por semana eu vou lá. E fui hoje, sabe, doutor Gil? Sim. O supermercado
estava tão cheio quanto em outros períodos. O que Correto. não me surpreende. Naturalmente, no supermercado o pessoal vai, né? Sim. Mas eu fiquei aqui, Matutão, é um lugar fechado, todo mundo vai, todo mundo se encontra e depois volta para casa. Eu fiquei imaginando que tem um jeito melhor de disseminar o vírus, né? Na minha ignorância completa. E do jeitinho que o doutor aí falou, não adianta nem eu entrar na internet para saber se a minha impressão está certa ou errada, porque eu vou ler de tudo, Vai, não vou com concluir certeza. nada. Então, dá uma certa angústia tudo isso. E é por isso, inclusive, que eu gosto de fazer essas lives jurídicas, porque a gente para de pensar um pouco nessas coisas. E pelo menos promove o conhecimento científico, né, doutor? Aqui não tem sido diferente, tá? Na terça, dou um exemplo para a gente não estender muito no assunto que é tão triste, mas na terça eu ia, não tem como também fugir de algumas atribuições, mas eu ia à Cachoeira Dourada, onde eu sou procurador e tinha 10 expediente, né? Pelo menos uma vez eu tenho tentado ir até lá. E quando eu estava no caminho, passando por uma determinada avenida aqui de Tumbiara, tinha uma lotérica, eu não sei se tinha alguma espécie de pagamento ou se era algum evento próprio do dia, mas estava lotado, estava virando, a fila estava dobrando a esquina, sem espaçamento algum, e o pessoal lá, também favorecendo com certeza, ou não, né, não sei, não sou estudioso, mas o contágio pela Covid. Então, assim, até quando que é suficiente a gente faça a nossa parte? Não sei, né, doutor? Pois é, o que eu posso dizer é que eu faço tantas lives, e todo mundo já deve ter percebido, que eu fico em casa. Na Sim, medida do que me é possível, que é uma colaboração mínima, mas do que me é possível, segundo a orientação majoritária que a gente recebe, eu estou cumprindo. E acredito que sim, seja assim. Mas quando eu vou no supermercado, está tudo lotado e as pessoas estão no ambiente fechado, relativamente próximas umas das outras, depois vão embora para casa, eu tive uma impressão muito ruim, sabe? De estar possivelmente sendo contagiado, às vezes até já fui, não sei, mas posso estar sendo, e trazendo aqui para dentro da minha casa, mesmo com todos os cuidados que eu estou tomando. É complicado, né? Mas vamos deixar isso para lá. com certeza. O nosso foco é outro aqui. Temos muita coisa para tratar a respeito da legislação e das alterações, que são tantas, né, doutor? Confesso que eu estava até um pouco apreensivo essa noite de dormir e acordar já com MP e ter Hoje pouco. está um dia tedioso para danar, né, rapaz? Não sai. É, não saiu nem, não tivemos nenhuma MP ainda, né, nenhuma alteração, mas temos uma gama de medidas provisórias, né, doutor? Agora essa última, salvo melhor juízo, a 946, né, É. faz parte de um pacote de medidas do governo. Reputo, eu acho que até vi um vídeo ontem do doutor no YouTube, no canal do YouTube, né? A respeito dessas medidas que, reputo eu, por hora são louváveis, até por parte do governo. Tentou consertar um pouco o que ele havia feito de errado lá na MP 926, né? Alguma coisa nesse sentido, quando ele se desincumbiu de qualquer obrigação com relação à questão do contrato de trabalho, suspensão do contrato de trabalho. 37, né? Eu acho que é. 927, justamente. Bom, doutor, eu sei que quase todos aqui que estão acompanhando a live devem conhecer o senhor, acho que todos do meu meio aqui, do meu Instagram, conhecem, mas eu gostaria que talvez o senhor, se fosse possível, se apresentasse aqui para todos. Eu já fiz uma breve introdução, mas que o senhor se apresentasse e a gente então desse continuidade à live, se for possível, se você não se importar. Ok. Bom, como todo mundo obviamente sabe, eu sou Rodrigo Dias da Fonseca, eu sou juiz do trabalho desde o ano 2000, não parece, né? 21 anos, mas desde o ano 2000. Eu sou atualmente titular juiz titular do trabalho de Goiânia, sou professor e coordenador de cursos de pós-graduação do IPOG, atualmente diretor da Escola Judicial da ABMT, Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho. E eu tomei posse em Goiânia, aqui na Terceira de Goiânia, no finzinho do ano passado, depois de passar aproximadamente 5 anos na titularidade da primeira vara do trabalho aí de Tumbiara, de onde muitos me ouvem,
E esse é um dos motivos, o principal, no qual eu fiquei tão satisfeito de atender ao seu convite, doutor Diego. Porque passei 5 anos muito satisfatórios da minha parte em Itumbiara. Eu sei que na Sim. posição que eu aí exerci, nós, naturalmente, em praticamente todos os processos, agradamos a alguns e desagradamos a outros. Mas a minha lembrança de todos e o meu relacionamento pessoal com todos, sem absolutamente nenhuma exceção que eu saiba, pelo menos, foi extraordinário. E por isso é um prazer grande falar com vocês todos. Tá bem, doutor. Na verdade, eu que agradeço aqui pela aceitação, como ontem mesmo ocorreu, precisava da sua aprovação, né, no convite da live, e sabia que seu dia estava tão corrido com essas lives, com seus cursos, enfim. Então a gente sabe do seu comprometimento, dos seus compromissos, sabe que o tempo é escasso, deve estar acumulando aí com as atividades, ainda que em home office da magistratura, né, doutor? Então nós que agradecemos. E eu tenho, sem ambages aqui e sem demagogia nenhuma, tenho que falar que a atividade do doutor aqui em Itumbiara, para nós, para todos do escritório, para todos os colegas que eu conheço, sempre foi louvável. A gente só tem a reconhecer a atividade. Os cursos que o doutor promoveu em Itumbiara também, a iniciativa de promover cursos, em razão, lembro do curso da reforma trabalhista, né? Todos se encontravam aqui, perdão, com tantas dúvidas quanto agora, e o doutor, de pronto, se propôs a fazer um curso que foi muito esclarecedor, enfim. Então, nós que agradecemos, viu, doutor? Eu que agradeço, não tenha dúvida. E vamos lá. Doutor Rodrigo, eu acho que não tem como nós começarmos aqui essa live a discorrer sobre o tema sem antes falarmos dessa ADI 6363, que está lá em trâmite no STF, relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, já com uma liminar deferida. Acompanhei aqui, li o voto, já o li incansavelmente. Vi tantos entendimentos favoráveis quanto desfavoráveis. Ontem assisti uma live da Volia com o Dr. Rafael Lara. Vemos algumas críticas, inclusive processuais, no que diz respeito ao voto. A Volia entende que o voto carece até da interposição de um desembarque de declaração por conta daquela questão do prazo que o relator menciona, né? Que teria que obedecer o prazo do 617, sendo que a MP traz os prazos pela metade. E eu vejo que esse voto dessa liminar, ele conduz de forma a falar que artigo 7º defende que houve uma possível inconstitucionalidade por conta de violação ao artigo 7º e 8º da Constituição Federal. Porque, segundo o relator, o sindicato deveria participar nesse caso por conta de ter havido, né, da MP possibilitar, por acordo individual, a redução de salário, de jornada e de salário. Então, teria uma afronta ao artigo 7º e teria afronta por conta do sindicato não participar por meio de convenção coletiva. Teria que haver apenas a mera intimação, comunicação do sindicato não supriria o comando constitucional. Então, o sindicato deveria participar efetivamente de uma negociação coletiva para que, então, não houvesse a inconstitucionalidade. Eu vi que o relator também ele invoca até dispositivo da OIT, traz legislação e experiência alienígena de outros países da Europa, falando que países englobados pelo capitalismo, predominantemente pelo capitalismo, os sindicatos têm participado dessa negociação. Então, esse diálogo tripartite, governo, representantes das empresas e dos empregados. E aí, no final, ele conclui que fez uma espécie de modulação, assim entendo, né? No sentido de que deveria, para que esse acordo individual ele valha, que haja a comunicação do sindicato para que ele demonstre interesse ou não em instaurar negociação coletiva e, não havendo o silêncio, para que então esse acordo individual ele seja válido. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte:
já que nós temos que comunicar o sindicato lá no prazo de 10 dias, para que eu vou fazer um acordo individual anterior? Eu vou fazer o acordo individual anterior, essa é a minha leitura. Aí eu vou comunicar o sindicato que eu fiz o acordo individual, para que o sindicato fale, não, tem que ser negociação coletiva, esse acordo seu individual não vale, e eu vou estabelecer o acordo a negociação coletiva. Não seria uma falta de economia, assim, digamos, doutor? Não sei se o doutor conseguiu acompanhar meu raciocínio. Essas são as primeiras ponderações, eu gostaria de partir daqui, se for possível. Não, claro. Olha, doutor Diego, eu tenho feito muitas lives, provavelmente quem acompanhou qualquer uma delas sabe minha posição sobre esse tema. Até um breve parêntese, que a gente sempre conversa com pessoas do nosso estado, Goiânia, principalmente, né? Mas eu percebi dentre os nossos ouvintes aqui, queria só registrar que tem uma aluna minha da cidade de Parauapebas, interior do Pará, chamada a Stefane. Parauapebas, né? Em nome dela, eu queria mandar um abraço a toda aquela turma bacana de lá. Mas deixa eu te dizer, a ideia de que os sindicatos devam ter uma participação ativa e decisiva em todos os aspectos que circundam as relações de trabalho é uma ideia que está em voga, está prevista na Constituição, foi levada em consideração com muita força à época da lei da reforma trabalhista, de tal sorte que, em um contexto ordinário, seria a medida mais adequada, chamar num primeiríssimo momento os sindicatos para discutir as normas que deveriam reger as relações de trabalho em qualquer período. Só que é preciso compreender, e eu acho que o doutor evidentemente compreende isso, o momento que a gente está vivendo. Não é algo natural. Nós estamos enfrentando um movimento de um estado oficial de calamidade pública, de emergência sanitária. E naquele momento em que as atividades foram interditadas em grande parte, paralisadas, era preciso que fosse tomada alguma medida, que veio inclusive de forma tardia, na minha visão, que fosse tomada alguma medida que socorresse empregadores e empregados, pois, do contrário, a atividade econômica seria paralisada e o desemprego em massa ocorreria. Sim. Como fazer isso? Através dos sindicatos, era algo absolutamente impossível do ponto de vista prático. Nós temos mais de 16 mil sindicatos no Brasil. Uma pequena parcela desses atua de forma produtiva, com efetiva representação da categoria, sendo que uma série deles servem apenas como sindicato de fachada. E que muitos deles deixaram, inclusive, de funcionar efetivamente depois que deixou de ser obrigatória a contribuição ou o imposto, a rigor era um imposto sindical. De tal sorte que, num momento de absurda pressa, urgência absoluta, se valer de uma suposta e necessária intervenção do sindicato para a adoção de quaisquer medidas, isso seria contraproducente. Isso está sendo provado agora, através com os efeitos da liminar do ministro Lewandowski, porque uma série de empregadores se sentiram desestimulados, porque já tinham, como o doutor mesmo disse, entabulados acordos coletivos com seus empregados, porque nesse momento é o que precisa, tem que ser rápido. Sim. É uma medida, inclusive, que, como disse ontem o professor José Pastor em outra live, é uma medida que tende a aproximar empregados e empregadores e instaurar um clima de maior parceria em vez de adversidade no ambiente de trabalho. Então, era a medida que se afigurava, do ponto de vista lógico, administrativo, gerencial, a mais evidente. Se utilizar, neste momento muito especial, do acordo individual, para que se estabelecessem num tempo curto, durante a pandemia, né, durante o estado de calamidade, que se estabelecessem as regras que fossem observadas no período. Pois bem, isso é do ponto de vista gerencial. Juridicamente falando, a mim parece que também aí as medidas provisórias, tanto a 927 quanto a 936, nem de longe feriram a Constituição Federal, mas nem de longe. Com o máximo respeito, e é claro que eu posso estar equivocado, porque, evidentemente, o julgamento do Supremo vai ser no dia 16. E dali nós extrairemos qual é
Então, a melhor é a interpretação oficial do tema e todos vamos ter que nos conformar com isso. Inclusive, interrompendo o doutor, marcaram uma sessão, não foi sessão virtual, né? Uma sessão já do pleno, né? Uma sessão para que haja julgamento pelo pleno. Não sei como vão fazer isso, né? Pois é, diga-se de passagem, doutor Diego, o senhor mencionou aí que o senhor deve ter algum cliente que está nessa situação. Eu não sei exatamente o que fazer, porque eu já tinha feito o acordo individual e agora eu vou ver o coletivo. Sim. Eu vou dizer o seguinte. Ontem, o ex-ministro, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Almir Fazianotto, divulgou um texto nas redes sociais, muito forte, né, vindo de um ex-ministro do TST, Sim. tendo aspas para ele, não para mim, né, que os empregadores deveriam ignorar a liminar do ministro Lewandowski e continuar encaminhando ao governo federal aqueles... Ao Ministério da Economia. Os termos, o Ministério da Economia, os termos dos acordos individuais que tivessem firmado. Olha, para um juiz, eu acho isso muito complicado dizê-lo, porque, afinal de contas, é preciso, neste exato momento, respeitar a liminar do Supremo. Mas a liminar causa uma série de dificuldades que o doutor deve estar enfrentando, porque não se sabe sequer como encaminhar ao governo federal, ao Ministério da Economia, essa informação de ter sido ou não efetuada a chancela sindical sobre os acordos individuais. Sim. De tal sorte que, como esse imbróglio vai demorar um pouco, as negociações coletivas não chegam a um bom termo num estalar de dedos, pelo menos não necessariamente, ainda que nós adotarmos o prazo pela metade previsto na MP 936, eu acho muito improvável que, se houver qualquer impasse, nós consigamos resolver e firmar o acordo coletivo até o dia 16. De tal sorte que o Supremo vem antes. Qual é a perspectiva sobre esse julgamento do Supremo? Bom, sejamos francos e o mais neutro, se é que isso é possível, quanto a esse aspecto. O julgamento estava marcado para o dia 24, originalmente. Foi antecipado para o dia 16, logo depois da liminar do ministro Lewandowski. No mundo lógico, está muito óbvio, está muito evidente o que aconteceu aí. Houve um susto grande demais com a liminar concedida, e é susto mesmo. Porque o ministro Marco Aurélio, examinando a mesma circunstância, se o acordo coletivo era necessário, em 4 adins anteriores, disse que estava tudo certo. Doutor, deixa eu te interromper um minutinho nesse ponto, peço perdão. E nesse caso, já que eu até vi o doutor falando sobre essa questão dessas outras ADIs analisadas pelo Marco Aurélio, não teria uma prevenção nesse caso, já que está tratando de constitucionalidade da norma do Marco Aurélio? Daria para defender que sim, não é, doutor Diego? Mas entendeu-se por lá que uma das ADIs versava sobre uma das MPs, a 927, essa do ministro Lewandowski, sobre o meio, e houve a separação por essa circunstância. Lastimavelmente, na minha visão, separação por essa circunstância. Mas o fato desse julgamento do Supremo ter sido antecipado logo após a liminar do ministro Lewandowski, para mim, sinaliza de forma muito eloquente a majoritária repulsa, não sei se essa palavra é muito forte, a majoritária discordância dos ministros do Supremo relativamente à liminar ontem concedida. Eu até isso é uma brincadeira, mas a gente também tem que ter um mínimo de humor nessa hora, né? Tenho apostado com o pessoal aí que o meu placar é de que vai ser 9-2 lá no Supremo pela constitucionalidade da norma. Sim. E agora, entrando na parte que eu acho mais importante, por que me parece, eu já tenho me repetido muito, então muitas pessoas já podem ter ouvido essa argumentação, mas por que me parece que a MP é flagrantemente constitucional? Em primeiro lugar, porque as normas precisam ser interpretadas, todas elas, em conformidade com a situação que nós temos vivido. O direito, por exemplo, existe na Constituição, no artigo 5º, o livre direito de liberdade de locomoção, direito de ir e vir. Será que eu, o doutor, ou qualquer um dos que estão nos escutando, tem, neste exato momento, a mais ampla liberdade do direito, o mais amplo exercício do direito de ir e vir? Evidentemente que não.
Evidentemente que não. Está claro que não. O artigo 5º, que é disposição constitucional, é uma garantia fundamental, que traça essa parte do direito de ir e vir, também diz do acesso ao judiciário, amplo acesso ao judiciário. E aí, doutor Diego, o senhor está tendo amplo acesso ao judiciário na medida que o senhor tinha anteriormente? Eu Não, né? peço-lhes... desculpa. Eu peço licença até para trocar aqui algumas experiências que nós tivemos. Nós tivemos questões de liminar imprescindíveis até para manutenção de algumas empresas que continuaram funcionando. Situação de protesto estava impedindo o crédito junto ao banco, já está tão difícil, né? Ainda bem que nós contamos aqui, às vezes, no Judiciário de Goiás e principalmente em Itumbiara, com o bom senso dos julgadores. Aqui eu sempre costumo dizer que em Itumbiara nós temos sorte. Mas, pegando o gancho aí da sua fala, nós tivemos que despachar liminar através de celular do juiz. Contar com o bom senso dele através do celular particular dele. Mas poderia não ter acontecido, né? Uma coisa urgente. Pois é, isso não significa que o direito de liberdade de locomoção, que o acesso ao judiciário, que esses princípios do artigo 5º estão sendo violados nesse momento. Não, eles estão sendo interpretados à luz de um estado de calamidade pública. Perfeito. É estranho imaginar, portanto, que na sua original concepção e dentro da mais ampla força do princípio tutelar de proteção aí suficiente, que os dispositivos constitucionais trabalhistas não sofressem nenhuma influência, nenhum influxo do momento que nós estamos vivendo. É evidente que as normas trabalhistas também devem ser interpretadas em conformidade com o atual contexto vivido no país. O direito não é algo descolado da realidade. Eu tenho repetido com muita frequência a lição basilar do doutrinador francês, Georges Sipe, que diz, o brocado dele é clássico, segundo o qual, quando o direito ignora a realidade se vinga ignorando o direito. Isso Sim. Tem claramente acontecido. Mas, de toda sorte, tem aqueles que divergem, inclusive, por óbvio, o ministro Lewandowski, argumentam que seria necessária a negociação coletiva nos termos da Constituição para permitir as duas medidas básicas traçadas na medida provisória 936, redução de jornada e de salário e suspensão contratual. Diga, doutor Diego. Não, eu estou acompanhando. Eu até aproveito a fala, tem um voto do ministro Barroso, ontem eu acompanhava isso, que ele fala e que nesses momentos específicos e particulares, né, ainda mais um momento de pandemia, uma coisa global, nós temos que ter em conta o direito, levar em conta, à luz de algumas cláusulas pétreas, mesmo considerando cláusulas pétreas, como a questão da irredutibilidade salarial e etc., o direito à realidade. Que é isso que vai ao encontro do que o doutor está dizendo, né? O direito realidade. Nós não podemos ignorar uma situação como a atual, de conjuntura de precariedade do país, de situação financeira, risco de perda de emprego, de renda. Não podemos cerrar os olhos a essa realidade, né, doutor? E aplicar a letra fria, fria entre aspas, da Constituição Federal, somente isso. É uma interpretação literal, isso está provavelmente querendo repetir. Por exemplo, a notícia hoje, lendo no noticiário, que um deputado estadual lá no Rio de Janeiro ajuizou um mandado de segurança, se eu não estiver enganado, contra um ato do governador daquele estado, pedindo que fosse deferida uma liminar, permitindo a todo cidadão fluminense que andasse livremente pelas ruas, do jeito que quisesse, na forma que quisesse, fazendo aglomeração, o que fosse, porque a Constituição diz que é livre o direito de ir e vir. Correto. Literalmente ele tem razão, mas é claro que essa liminar não vai ser concedida. O que mais me impressiona é que, segundo alguns, o direito do trabalho e suas normas parecem completamente imunizados contra essa nova realidade. Pode ignorar e vamos interpretar do jeito que era antes. Não pode ser assim. Mas eu queria só terminar esse raciocínio para não passar a falsa impressão de que eu esteja argumentando que a Constituição, nesse caso, exige sim a negociação coletiva. E nesse momento é que não. Não. A Constituição nos dá todos os fundamentos necessários, todos,
para, aplicando a Constituição e não excepcionando, porque a Constituição deve ser sempre reverenciada. Sim. A Constituição nos dá todos os fundamentos para concluirmos pela constitucionalidade da MP 936 e da 927 também. Em primeiro lugar, como o doutor Diego certamente sabe muito bem, os advogados que nos ouvem, no início da Constituição Federal estão estabelecidos alguns preceitos, alguns princípios, fundamentos da República, dentre os quais eu destacaria o princípio da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e da livre iniciativa, o objetivo da República de erradicação da pobreza e diminuição das desigualdades sociais. Todos esses objetivos e princípios, neste instante, só podem ser atingidos com a preservação do emprego e manutenção da atividade econômica. Não tem outro jeito. Do contrário, é o caos social, porque dispensas em massa, paralisação de atividades, mesmo as essenciais. Esses princípios que eu acabo de narrar, eles têm um conteúdo indeterminado, mas eles têm efetiva força normativa. E, neste momento, é possível cogitar, segundo a linha de raciocínio do ministro Lewandowski, que se os dispositivos do artigo 7º exigirem mesmo negociação coletiva, então eles estão, neste momento, em conflito principiológico com esses princípios todos que eu acabo de mencionar. E a teoria toda é unânime nesse sentido. Quando houver conflito entre princípios, aquele menos importante no contexto enfrentado deve ceder. E é óbvio qual é o princípio que deveria ceder aqui. O que exigiria a negociação coletiva. Mas não bastasse tudo isso, doutor Diego, eu tenho a nítida, a franca convicção de que, mesmo em tempos de normalidade, a MP seria constitucional. Vamos lá. Artigo 7º, inciso 13, diz que é possível a redução de jornada e a compensação de horários por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Com esta redação, por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Essa palavrinha acordo pode significar tanto acordo individual quanto coletivo. Quanto coletivo, sim. Não sou eu quem digo isso, é o Tribunal Superior do Trabalho, não em uma decisão, mas em uma súmula. A súmula 85, inciso 1º, que diz que pode ser feito por acordo individual. Mas o fundamento mais forte, defendido por aqueles que enxergam inconstitucionalidade na MP, é o artigo 7º, inciso 6º, que prega a irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva. De acordo? Correto. Bom, pode reduzir salário. Ok, vamos lá. Lembremos a 936. Nos termos da 936, para os empregados que recebam mais de R$ 3.135, é necessária convenção ou coletiva ou acordo coletivo. Então, porque são aqueles que mais sofrem com essa redução, né? Até R$12 mil, né? Exatamente. Justamente por serem os que mais sofrem, precisa do acordo ou convenção coletiva. Isso no mundo lógico. Mas no mundo jurídico, está em perfeita consonância com a Constituição. Quem ganha mais que 3.135, negociação coletiva. Não é isso que a Constituição exige? Negociação coletiva. Tudo certo aí. Então, problema, se houver, é para quem ganha menos que isso. Bom, para quem ganha até R$ 1.900, literalmente não há nenhuma redução, matematicamente falando. Então, não precisava nem de acordo coletivo, nem de convenção coletiva. Não tem redução salarial. Mas para quem ganha entre R$ 1.900 e R$ 3.135, haverá alguma perda numérica, falando, né? Porque assim, o sujeito ganha R$ 2.500 por mês, hipoteticamente, e tenha 50% da sua jornada, vai ter uma redução de 50% da jornada, R$ 2.500, ele vai ganhar R$ 1.250. 250. E ele não vai ganhar os outros 1.250 do seguro-desemprego. Vai ganhar R$ 900. Então, no fim das 900 e pouco. Então, ele ganhava 2.500, vai passar a ganhar 2.200. Aí algumas pessoas apontam, olha, diminuição de salário por acordo individual. Uhum. Essa é uma conta muito... eu ia falar malandra, mas isso passa a impressão de que o outro raciocínio fosse de matéria. Não é o caso. Essa é uma conta muito questionável. Porque ganhar R$ 2.500, no exemplo que nós estamos tratando, ganhar R$ 2.500 para trabalhar 44 horas semanais,
e ganhar 2.250. Para trabalhar 22? Para trabalhar 22? Essa comparação não é possível. Eu não estou dizendo que quem ganha 2.250 por 22 horas ganha mais do que quem ganha 2.500 em 44 horas. Não é isso. O que eu estou dizendo é que são coisas incomparáveis, situações incomparáveis, de tal forma que não dá para você afirmar que houve redução salarial aí. Em segundo lugar, em segundo e último, doutor, eu sei que estou falando muito. Não, imagina, eu quero ouvir, nós queremos ouvir. Antes de todo esse estado que nós estamos enfrentando, o Tribunal Superior do Trabalho enfrentou uma situação que, analogicamente, eu acho que se encaixa perfeitamente aqui. Qual é a situação? Professores que dão aulas em faculdades, escolas, mas principalmente em faculdades, sim, e, eventualmente, essas faculdades tenham um decréscimo do número de estudantes, do número de alunos, e, por consequência, diminui-se o número de turmas e de aulas que esse professor tem a ministrar. Como esses professores ganham por hora-aula, ao fim de um mês de serviço, tendo menos turmas, menos aulas, portanto, eles recebem menos no fim do mês. Muitos desses professores se socorreram da Justiça do Trabalho dizendo que isso significava redução salarial, que teria sido feita de forma unilateral pelo empregador, nem acordo individual foi unilateral mesmo. Sim. E que isso não poderia ser feito porque a redução de salário só cabia no caso de negociação coletiva. Pois bem, o Tribunal Superior do Trabalho não decidiu isso no inclusive. Trouxe uma OJ, número 244, dizendo que, preservado o salário hora, está tudo certo. Não se pode falar em redução salarial. Redução, sim. Caso. Poderia alguém aí argumentar o seguinte: não, mas é porque o professor da faculdade já fez um contrato estabelecendo o valor do salário hora. Olha, quem dá aula em faculdade sabe que isso não é assim, não. Eu faço um contrato dizendo que o meu salário hora é R$80, mas no mesmo contrato eu já ajusto quantas aulas eu vou dar no mês. Nenhum professor que eu conheço que está pensando, bom, eu vou ganhar R$80 por hora. Não, ele faz o cálculo de quanto ele ganha no final do mês, porque já foi ajustado, combinado, faz parte do contrato, um número X de horas mês. Mas como é algo que está fora do alcance do empregador, a diminuição do número de aulas que vai ter, a diminuição do número de alunos, isso o empregador, o dono da faculdade, enfim, não tem como controlar isso. Entendeu-se que, preservado o salário hora, estaria tudo certo, a Constituição não teria sido violada. Nós estamos enfrentando um problema muitas vezes mais grave do que esse eventualmente enfrentado por algumas faculdades. De tal modo que, com muito mais razão, desde que preservado o salário hora, na minha visão, ao menos, não se pode falar em redução salarial. Sim. E veja só, doutor Diego, o senhor bem apontou, a norma tem um conteúdo social evidente. Quanto menor o salário, menor a Menor. Sim. Até R$1.900 não perde nada. Nada. Eu me atreveria a dizer que está ganhando. Porque alguém que ganha R$1.800 por mês, trabalhando 44 horas, continuará ganhando R$1.800 por mês, ao fim e ao cabo, trabalhando ou 25%, ou 50%, ou 70%, ou até estando afastado do serviço pelo contrato suspenso. E, para encerrar, tudo isso é num contexto pandêmico. A interpretação tem que ser no sentido de assegurar o cumprimento daqueles objetivos que estão no artigo 2º da MP, preservação de emprego, etc. Se isso não for feito, a alternativa é caos social, porque o emprego vai virar em massa. O governo federal está gastando, neste primeiro momento, 500 bilhões de reais para tentar manter uma boa parte das relações de trabalho em vigor. Isso não é dinheiro que cai do céu, é dinheiro que o doutor, que eu próprio, quem me ouve, terá que pagar, como ontem foi muito bem ressaltado num outro debate. Uhum. E nem com essa ajuda emergencial nós percebermos a necessidade de nos adaptarmos a esta situação pandêmica que nós estamos enfrentando, ao fim e ao cabo, nós próprios, por uma via interpretativa distorcida, vamos conduzir ao desemprego em massa, a paralisação da atividade econômica. E ninguém pode querer isso, né? Sem dúvida alguma. Eu fiz alguns cálculos aqui, doutor, inclusive no que diz respeito
a quem ganha até 3 salários mínimos, né? Essa redução, considerando o salário nominal, ela é de, no máximo, 20, 25%. Sem considerar que ele vai ter uma redução também proporcional, como fala o artigo 5º da MP 936, né? De redução proporcional da jornada e da remuneração. Então, assim, ele vai ter a redução da jornada e uma redução mínima desse valor nominal apenas, né? Então, não tem, como o doutor mesmo disse, até R$1.900, não tem perda. Não é isso? Mas mesmo, eu quero insistir nisso, porque essa é a parte que parece mais importante. Mesmo aqueles que têm a maior perda dentro do acordo individual, quem ganha R$3.000, hipoteticamente, esse sujeito que ganha R$3.000 vai passar, se ele trabalhar a metade, vai passar a ganhar 2.400 e uns quebrados. Tá certo? Perfeito. Está tão enfronhado, porque nós somos estudiosos do direito do trabalho e da Constituição, nós estamos tão enfronhados naquelas interpretações tradicionais, que talvez conviesse que nós questionássemos alguém que não é da nossa área, para nós nos apercebermos da seguinte situação. Chama lá, sei lá, um engenheiro ou um estrangeiro qualquer e diga a ele, olha, nós estamos enfrentando este momento e nós temos duas alternativas aqui, o que você acha? Nós temos um rapaz que ganha R$3.000 por mês e agora ele vai passar a trabalhar a metade, ou nem trabalhar nada, né, porque ele pode ficar afastado, e vai ganhar 2.400, sem trabalhar nada ou trabalhando a metade. Além de ter uma estabilidade no emprego logo a seguir, e é possível ainda que benefícios sejam dados pelo empregador, até para complementar, mas não é obrigatório. Parece a você que a situação dele melhorou ou piorou? Eu duvido, mas eu duvido muito que alguém de fora, completamente e de boa fé, não perceba uma de duas coisas. Ou que são situações incomparáveis, que é o que eu penso, ou que, na verdade, não houve redução nenhuma mesmo. Porque é algo matemático, é uma regra de 3. Trabalha 44 horas, ganha 3.000, se trabalha 22 ou zero, ganha X. O que a gente está cogitando aqui, não há redução salarial. Por fim, eu não estou dizendo que essa interpretação haveria de prevalecer daqui a um ano, quando nós estivermos tudo, se Deus quiser, numa situação de normalidade. Mas essa é uma interpretação perfeitamente possível e que não viola a Constituição? Sim, talvez não seja a melhor interpretação em tempo de normalidade. Mas que não viola a Constituição, não flagrantemente ao menos, eu não tenho dúvida nenhuma. É a melhor interpretação para este momento. Ótimo. O doutor tocou num assunto sobre estabilidade. E aqui a gente tem visto muito comentário e muitas dúvidas. Fugindo um pouco dessa questão do valor, porque eu concordo em termos de gênero e grau com a sua ponderação. Entendo também que não tem a redução de salário e que não viola o artigo 7º. E provavelmente tudo vai se conduzir aqui para que, não sou vidente, mas que essa liminar ela cai no dia 16. Mas com relação a essa estabilidade, ela se aplica, doutor, aos temporários, já que nós temos aí um contrato por prazo determinado, né? E aí, na verdade, ajusta-se a suspensão do contrato de trabalho por 60 dias. Passou o prazo do contrato, do termo do contrato do temporário. Como que fica isso? Nos outros, só fazendo uma ponderação, entendo eu que contrato de experiência ou contratos análogos, você vai converter em contrato por prazo indeterminado. Mas e no caso dos temporários? Tem previsão legal, enfim, específica? Então, doutor Diego, eu vou responder segundo a minha particular visão, justificando. Mas, evidentemente, que esta, dentre várias outras, são questões em aberto que a jurisprudência daqui a um tempinho vai ter que enfrentar. A minha impressão pessoal é de que essas questões devem ser analisadas, essa questão deve ser analisada da mesma forma como nós vimos ao longo do tempo analisando a compatibilidade ou incompatibilidade dos contratos por prazo determinado com as várias espécies de estabilidade no emprego previstas em lei. De tal modo que aquelas espécies de estabilidade que têm conotação pessoal, estabilidade da gestante, a do trabalhador acidentado,
se eu não estiver enganado, só essas duas. Essas se sobrepõem a qualquer cogitação de determinação de prazo. De tal modo que, para essas duas categorias, no caso da gestante, no caso do trabalhador acidentado, não apenas a estabilidade prevista na MP é válida, como, muito provavelmente, o prazo irá muito além do que ali está previsto, né? Porque a estabilidade da gestante mais até o 5º mês após o parto e do acidentado por 1 ano ainda, né, depois do retorno. Quanto às outras espécies de estabilidade, inclusive temporário, do trabalhador temporário, a mim parece que elas são incompatíveis. Quanto aos outros contratos por prazo determinado, me parece que são incompatíveis com a noção de estabilidade. Inclusive, isso foi afirmado recentemente pelo TST no caso do trabalhador temporário mesmo, da gestante em trabalho temporário. Sim, sim. O que eu quero dizer, então, com tudo isso? É que o trabalho temporário típico, a mim parece que, ao cabo do período nele previsto, não há que se cogitar de estabilidade. Sinceramente, não há este caso que nós estamos enfrentando agora, mas em qualquer caso, mesmo após a superação desse momento de calamidade. Natural, incompatibilidade, não é possível conciliar as duas coisas. Do contrário, vamos cair no paradoxo que o doutor mencionou, mas então não vai ser mais um contrato por prazo determinado. É exatamente esse o ponto. Por que não é desse jeito com relação à gestante e com relação ao acidentado? Porque são questões muito diferentes. Aqui, o direito que se busca preservar através da garantia de emprego não tem nada a ver com o contrato em si, mas com uma questão mais pessoal. Pessoal, sim. E a proteção à saúde daquele que sofreu o acidente. Mas, evidentemente, a posição definitiva, longe disso, nós nem começamos a apreciar essas questões, ainda sobrevirão na Justiça do Trabalho, e vamos ver o que vai ser decidido. Né? Essa é uma posição. Ótimo, e concordo também com a posição do doutor. Doutor Rodrigo, nesse caso dessa liminar, dessa ADI 6363, a gente viu que, ao que parece, ao que tudo indica, o STF, né, o relator, através dessa liminar, ressuscitou uma força que os sindicatos haviam perdido, assim digamos, com a reforma trabalhista. E eu já tenho notícia, inclusive, de muitos sindicatos aqui no estado de Goiás, que estão impondo determinadas... cobrando alguns benefícios, não vou nem dizer, não vou atribuir outra nomenclatura, para que seja feito, então, a negociação coletiva. Estão impondo óbices para que os empregadores, então, e eles aufiram essa vantagem e possam, em contrapartida, oferecer esses acordos coletivos. Pois bem, a pergunta é, e nesse caso, tendo em vista que no estado de Goiás nós sabemos que foi prorrogado por mais 15 dias apenas, não sei se vamos ter mais uma prorrogação da suspensão de determinados ramos de atividade. Mas o sindicato, ele está criando óbice, ele está cobrando para fazer acordo coletivo, está cobrando, seja lá qual que é o nome que ele está impondo a isso, que ele está atribuindo a essa taxa de negociação, enfim. Tem coisa que já está até disponibilizada, tem empresário que está falando que vai fechar, que está denunciando isso. E nesses casos, e as empresas que já formalizaram ou têm o receio de fazer essa negociação individual? Como que fica nesses casos, doutor? Bom, em primeiro lugar, eu acho que não dá para generalizar como se todos fossem malandros, porque nós somos muito responsáveis. Em Goiânia, o Sindicato da Construção Civil imediatamente convocou os empregadores todos que houvessem feito acordos individuais para chancelar os seus termos. Porque a ideia desse sindicato, que é o que deveria estar na cabeça de qualquer líder sindical, é o recebimento do benefício emergencial para os integrantes da sua categoria. Bem, isso dito, é feita a ressalva, infelizmente, né, doutor Diego, a gente está vendo notícia para todo lado dos maiores absurdos que alguns sindicatos têm cometido, verdadeiros ataques a empregadores e a empresas para chancelar acordos coletivos ou convenções coletivas, permitindo, então, a adesão ao programa lá do governo. Diga-se de passagem, isso é mais uma sinalização, como se a gente ainda precisasse de mais alguma, da urgência
de uma reforma sindical séria, né? Sim. E isso também mostra, e agora, retomando um tema anterior, isso também mostra o acerto de se ter, desde o início, privilegiado este momento a negociação individual dentro da empresa, que é rápida, é imediata, é expedita. Com o sindicato, você vê o que acontece. Nós temos que passar por tudo isso. Em tempos de normalidade, ok, faz parte do processo democrático. Agora, neste instante, de forma alguma, me parece. Se eu fosse advogado, eu tangenciei isso no início dessa nossa live, né? Se eu fosse advogado, e sendo muito franco, eu continuaria mandando os acordos individuais, porque, como eu já disse, eu tenho a muito firme convicção de que a liminar cairá dia 16. Doutor, só Agora, um minuto. Só um questionamento. E esse continuaria mandando, e desculpe por interrompê-lo, não continuaria mandando como para o Ministério da Economia? Porque lá na MP fala que o ato do Ministério disciplinará a forma de transmissão dessas informações. Eu não tenho ainda essa forma de transmissão. Como que isso vai ser feito? Não, você não tem, que você fala a forma de transmitir o resultado da negociação com o sindicato. Justamente. Nós estamos falando de coisa diferente. Eu estou dizendo não. que o que eu estou cogitando é da transmissão da mesma forma que começava a ser feita antes da concessão da liminar do ministro Lewandowski. Mandados individuais independentemente de qualquer negociação sindical. Por que isso? Porque ainda que tenhamos que esperar até o dia 16, de toda sorte, nenhum pagamento teria sido feito pelo governo até lá. Vai ser só no começo do mês próximo. 30 dias. Como eu disse agora há pouco, eu tenho a firme convicção de que vai cair a liminar. De tal modo que o pagamento será feito no início de maio para aqueles que tenham continuado a transmitir o teor dos acordos ao Ministério da Economia. É muito complicado dizer isso, eu imagino a sua situação e de demais advogados, por isso é que eu falo só por mim. Se eu tivesse uma empresa, uma de duas, confiaria que isso vai acontecer, vai cair a liminar e continuaria mandando os acordos e, sinceramente, nesta hipótese, nem cogitaria de negociação coletiva alguma. Talvez por uma questão de segurança, de precaução, mandasse uma carta registrada ao sindicato dizendo os termos da negociação. E só. Perfeito. Se o sindicato me procurasse, eu tentaria negociar de uma forma tal que o resultado dessa negociação objeto de assinatura depois do dia 16. Porque no dia 16 nós vamos saber. Se a decisão do Supremo for, não, o ministro Lewandowski tem razão, precisa mesmo, a negociação já está toda entabulada para você assinar no dia seguinte e mandar a informação ao Ministério da Economia. Mas se ocorrer o que eu prevejo, eu não sou a mãe de Ná, não, mas a gente prevê, né? Ainda bem, né? Porque a mãe de Ná errava muito, né? Mas se acontecer como eu prevejo, e no dia 16 se decidir que não é necessária a chancela sindical, então esse empregador já está com tudo ajeitadinho, com tudo pronto. Inclusive já mandou aqueles acordos, informou aqueles acordos ao Ministério da Economia. Eu lamento muito que nós tenhamos que passar por mais essa semana de angústia e tensão na expectativa do que, afinal de contas, sobrevirá dessa decisão do Supremo. Acho que, inclusive, a antecipação do julgamento é uma boa notícia, mas deveria ter sido antecipado para hoje ou amanhã, para que já se soubesse de imediato. Na prática, doutor Diego, eu acredito que não fará diferença nenhuma juridicamente a liminar, que cairá e ficará esquecida no tempo. Mas neste período, infelizmente, dada a impressão tão forte entre o empresariado como um todo de insegurança jurídica gerada, eu tenho as notícias muito próximas aqui da minha casa, inclusive, de conhecimento pessoal, de empregadores que jogaram a toalha. Sim. Aí está desistindo. E a gente fala isso com uma leveza, com uma ligeireza, porque eu, pessoalmente, não estou sendo muito afetado por esse momento enfrentado. Eu perdi uma série de aulas aí, me diminuiu a renda, mas eu recebo do tribunal, eu trabalho em casa. O doutor não deve ser a mesma coisa que antes, mas consegue se manter. Mas tem uma quantidade enorme de trabalhadores
que é fome mesmo a consequência do que se está passando. É preciso um mínimo de sensibilidade com relação a isso. Mas vamos ter que esperar até a semana que vem para ter o desenlace do caso. Eu fiz uma análise aqui desse dispositivo, doutor, e até tive uma outra interpretação, às vezes até de forma prática, porque tem aqueles empregadores, tem as empresas que querem agir com mais cautela. Que às vezes, né, mesmo que tenham firmado acordos individuais ou estejam na iminência de firmar, não querem aguardar, às vezes, ficar à mercê dessa decisão, que pode ser ou não favorável, pode ser que mantenha-se a liminar ou não. Mas no dispositivo, ele fala que a empresa, firmado o acordo individual, como eu estava dizendo para o doutor, eu faço duas perguntas. Firmado o acordo individual, deve-se comunicar o sindicato no prazo de 10 dias. Uhum. Né? Então, eu firmei o acordo individual. E aí eu comunico o sindicato. E aí, para que o sindicato, querendo, ele estabeleça a negociação coletiva, ou, na sua inércia, valha a negociação individual. Primeiro, não é contraproducente a fazer um acordo individual e comunicar o sindicato para que ele, se for o caso, estabeleça uma negociação coletiva? Segundo, aí do ponto de vista prático, não seria melhor nos casos em que eu tenho essa falta de segurança? O voto, ele fala em segurança jurídica, mas aqui eu vejo que é insegurança. Nesses casos que eu vejo que tem essa falta de segurança, eu não posso ir lá e tomar o ciente do sindicato, de acordo dele, nesse acordo individual, falando, não, está valendo uma chancela dele, ao invés de eu esperar esse prazo aqui, de 8 ou de 4 dias? Sem dúvida. Inclusive, acho que foi a doutora Samanta que trabalha com o senhor, não é isso? Sim. Nós conversamos a respeito disso ontem. Vocês fizeram com algum sindicato aí, eu disse a ela, guarde esse ok desse sindicato dentro do cofre aí, para não ter risco, né? Claro. Porque quem pode o mais, pode o menos, né? Se na falta de... Sem dúvida. Procedimento burocrático não é o que se deve atentar nesse momento. Sim. Olha, breve parênteses, eu não estou conseguindo ver o nome mencionar o nome de todo mundo que está aparecendo. Sim. Mas alguns eu gostaria. Doutora Sara Caroline, presidente, advogada aqui de Goiânia, que agora está à frente do IGT. Do IGT, sim. A Nube, aluna minha lá de Cuiabá. Essa resposta eu já mandei no grupo nosso de debates no WhatsApp. O meu amigo, presidente da Matra, o Alexandre Piovesan, com quem eu tenho uma live hoje à tarde, que nós vamos falar só da liminar do ministro Lewandowski, de mais nada, vamos analisar ela, trinchá-la, né? Doutora Maristela, lá de Cuiabá, uma amiga querida, excelente advogada, e da mesma forma a Aline, lá de Manaus. A todas essas pessoas, doutor Diego, e aos demais, que eu peço desculpas porque não consigo ler o nome de todos, eu diria o seguinte, o senhor acabou de dizer, a MP diz que existe um prazo de 10 dias para comunicar do acordo individual ao sindicato. Meus amigos, hoje é dia 10, não é isso? Aguarde os 10 dias, aguarde só 7 para comunicar ao sindicato, comunique no dia 17, porque eu acho que no dia 17 você terá a seguinte notícia, olha, não precisa comunicar ao sindicato. Se você está inseguro quanto à decisão do STF, que é normal da gente estar inseguro, acontecem surpresas, não faz muita diferença. Porque se o ministro Lewandowski estiver certo, você tem que comunicar ao sindicato. Em qual prazo? 10 dias. Se você comunicar no dia 17, você está dentro do prazo. Mas eu acho que isso é uma mera precaução. Porque negociar com o sindicato e se submeter a algo que você não deseja, que nem o empregado deseja, diga-se de passagem. Porque empregadores e empregados não estão em conflito aqui. Sim. Diga-se de passagem, o meu presidente da ABMT, Otávio Calvé, escreveu um artigo publicado ontem nas redes sociais tentando mostrar isso. Não há razão para negociação coletiva. Não existe conflito entre as categorias, não tem conflito. E a negociação coletiva também não é para conflito, né? Ela não é para solução de conflito. Ontem a Volha fazia uma live com um especialista, um renomado, estudioso, inclusive com formação em Harvard, e em negociação coletiva. Ele falava que negociação coletiva não é um campo de batalha, não é para que haja conflito nesse tipo de negócio jurídico, assim, digamos. Pois é. A doutora Roberta, lá de Rio Verde, também sempre acompanha, manda um abraço para ela. Eu vi também que a doutora Noara, aqui de Tumbiara, mandaram um abraço para ela, Noara Borges. Então, doutor Diego, o que me parece é que é muito razoável, eu compreendo a situação de empresário,
compreendo a situação de empregados, de vocês, advogados. É ruim mesmo ficar nessa insegurança e expectativa em relação ao que sobrevirá de uma decisão do Supremo, que nós não temos a exata dimensão, a certeza de como sobrevirá.